Estar aqui com vocês nessa manhã. Fico muito honrado pelo convite do pastor Manuel para compartilhar a palavra dele com vocês nessa manhã, e já tive a chance de vir aqui outras vezes. É sempre uma alegria vir aqui para a região mais do norte e ver vocês louvando a Deus e o desenvolvimento da vida da igreja. Geralmente minha esposa vem comigo, mas ela está com outras atividades, não deu para ela vir hoje, mas é ela que, quando eu olho para ela assim, ela fala assim: fala mais devagar. Mas eu vou ficar pensando que ela está ali e falando para eu acalmar um pouco. Mas é bom virmos na casa de Deus e cantarmos louvores, certo? E no começo do culto a gente foi lembrado: olha, deixa de lado um pouquinho as angústias, mas falando, não é para esquecer, porque elas não param. Mas vamos nos concentrar no nosso Deus. E esse trecho que a gente vai ler hoje tem tudo a ver com isso. Não que os problemas sumam, a gente vem para a casa de Deus para ouvir a mensagem dEle, para ser impactado pela palavra dEle, para aplicar o que Ele ensina para nós no dia a dia. Mas os problemas continuam. Mas como? Como que a gente vence aqueles dias que parece que está tudo meio para baixo, sabe? Eu não sei se você passa por isso, como eu passo, mas sabe aquele dia que parece que você conhece Deus, você sabe dos seus princípios, mas as coisas parecem que não estão andando como deveria. O seu casamento talvez não está nos melhores dias, o trabalho está meio em suspense, aquela promoção que você esperava não chegou. E a gente vem para a igreja, mas parece que, será que é falta de fé? Será que Deus não gosta de mim? E aquela dúvida. Mas é bom virmos para a casa de Deus como fizemos hoje, e é uma bênção saber que você saiu do seu lar e veio para cá. A gente ora por isso toda semana, para você estar aqui conosco, para que a gente possa contemplar o que Deus tem para nós, e o que a gente tem que fazer, e o que a gente tem que absorver, o que a gente tem que tomar posse daquilo que Deus separou para nós e nos deu, para que a gente possa viver uma vida constante, mesmo com as durezas e dificuldades. Por isso, o trecho que a gente vai ver hoje foi escrito por Paulo, o apóstolo, e ele é um homem que entendia de sofrimento, assim como o rei Jesus. Deus não nos salvou lá da distância, ele se fez carne e osso, que nem você e eu, e veio para essa terra. Paulo teve essa experiência, e ele um dia escreve para essa igreja em Filipenses. Talvez apareça ali, já está lá no texto, Filipenses capítulo 1, verso 12 até o verso 26, e Paulo plantou essa igreja. Foi impactante o momento que ele gastou lá, mas anos depois, talvez 12 ou 13 anos, ele escreve para essa igreja e continua animando esses irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Mas Paulo escreve da prisão, porque ele era cristão. Então, ele está encorajando e animando cristãos, mas ele mesmo está passando uma situação de tribulação. Como vencer isso? Passar por aflição e ao mesmo tempo ter uma presença de espírito, uma convicção em Deus e uma energia para compartilhar a palavra. Esse é o contexto que a gente está lendo esse trecho agora, verso 12. Vamos ouvir, são 2 minutos e pouco de leitura, mas prestem atenção nesta carta que sai do coração de Paulo, animando os irmãos e irmãs daquela igreja local, animando o pessoal aqui da Nova Vida. Quero que saibam, irmãos, diz a palavra, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em nada ser envergonhado, ao contrário, com toda determinação, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto no meu trabalho. E já não sei o que escolher.
Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu gosto demais dessa carta de Paulo, pelo seu encorajamento, pela maneira que ele faz o cristianismo se tornar bem autêntico. A gente não vem aqui no culto para fugir da realidade. Por anos, cristãos foram acusados de fugir da realidade. Olha, eles só falam de céu, eles falam de coisas espirituais, mas a realidade eles não sabem o que fazem. Mas a Bíblia sempre mostrou, e cristãos nos últimos 2000 anos têm sofrido, têm passado aflições, mas eles continuam convictos e firmes que Deus está com ele, e Paulo é um exemplo clássico disso. E quando nos reunimos aqui com essas músicas, se você prestar atenção em cada uma das letras, da maneira que Deus fala ao nosso coração, a maneira que a gente explica a nossa fé através da música, a maneira que a gente fica animado, não meramente emocionalmente animado, mas animados a continuar firmes, as músicas nos ajudam a louvar a Deus, a ver um pouco de nós mesmos e nos dar energia para continuar a missão que temos. E quando a gente chega na hora da palavra, a substância, o que Deus tem para falar para mim, qual é a mensagem que Deus tem para mim. A salvação vem do Senhor. Apesar de você ter tomado a decisão de vir até aqui, foi Deus que está amolecendo o seu coração, que deu garra para você, que deu o ar para você respirar, que deu a oportunidade de vir até aqui. Mas estamos felizes que você veio. Mas a salvação vem do Senhor, e Paulo entendeu isso. Ele foi um homem assim muito trabalhador e serviçal, e antes dele se converter, ele estava no topo da sua carreira profissional. Ele era um rabino, um homem com muito destaque. E quando Deus amoleceu o coração dele e mostrou que não era ele o bonzão da história, mas a salvação que Deus favorecia, e ele se prostrou aos pés de Jesus, ele começou a crescer na fé, mas o status foi perdido, a moral foi perdida, o pessoal até começou a persegui-lo, e ele acabou até na prisão. Mas ele falou assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ele continuou entendendo que o que Deus tinha para ele era muito mais do que o que ele poderia fazer por si mesmo. Por isso a salvação vem do Senhor. Antes da gente ver os 3 pontos que a gente tem para hoje, eu fiquei pensando naquela fase lá no Chile, onde aqueles mineiros ficaram presos lá dentro por 60 dias quase. Eu não sei o que é ser mineiro nesse sentido. Muitos de nós somos mineiros de fato, mas não é nesse mineiro. É o mineiro que fica trabalhando na mina. Já pensou você ficar preso, sabendo que as chances de você sair daquele lugar são mínimas? Mas eles eram trabalhadores, eles conseguiram sobreviver com muito esforço lá dentro. Eles mesmos, entre eles. Se vocês viram o filme, é um negócio fantástico. A tragédia que eles passaram, e graças a Deus que eles conseguiram vencer, e todos eles saírem com vida. Mas é raríssimo. Na China aconteceu um caso recente e não foram bem sucedidos. Foi fantástico, mas eu fiquei olhando só essa habilidade que eles tinham de economizar comida e conseguir vencer todos os tramas e traumas que ficar preso dentro de um túnel significa. Mas você e eu notamos que a salvação veio de fora. Foi a tecnologia, o trabalho, o esforço e a motivação de muita gente para continuar fazendo aquele outro túnel, para tirar um de cada vez, e aquela angústia toda. Eu vi isso como uma experiência de salvação. Apesar de tentarmos o nosso melhor para mantermos a nossa vida e falarmos: eu sou forte, se Deus não vem para nos salvar, e entra e invade a nossa história para nos tirar do buraco, nós estamos perdidos. E é nesse contexto que esse trecho da Bíblia fala para você e para mim. Como viver nessa liberdade, como viver nessa habilidade de ver a realidade dos fatos, saber que às vezes é tudo meio tenebroso, que a família não está muito bem, as finanças estão apertadas, a nossa saúde está meio aflita, quem sabe uma doença crônica, talvez é um câncer que a gente tem que lutar com ele, e como vencer e ter a presença de Espírito, o conhecimento bíblico, a confiança em Deus e o ânimo para viver de maneira vitoriosa. Como viver em liberdade? Esse é o tema para a nossa manhã. Como viver em liberdade baseado nesse trecho? Como viver livre do efeito negativo das preocupações? Como viver confiante que Deus está com você? Como ter essa maneira de Paulo viver, que estando na cadeia e preso, ele traz palavras de ânimo e de liberdade para o povo que está lá fora? Como você pode comunicar a mensagem do Evangelho sabendo que você, às vezes, está orando pela cura de alguém,
E você mesmo sabe que você tem uma enfermidade terrível, mas essa mistura de fé e confiança e certeza do amor de Deus, que te faz, em nome de Jesus, abençoar outros, sendo fraco, fortalecendo a tantos, como Jesus, morrendo na cruz e olhando para sua mãe e dizendo, toma conta da mamãe. O Jesus que deu vida para nós, o Jesus que é o Senhor do universo, pessoas cuspindo, zombando, numa situação de tremenda, aparente fraqueza e perda, firme, convicto que Deus tinha um plano para todas as coisas, e graças a Deus que o terceiro dia surgiu e ele venceu a morte, mas a verdade do sofrimento estava lá. Como viver com essa liberdade? E a gente vai falar, pensando no nosso contexto, liberdade. O trecho não fala nada da palavra liberdade. Para isso a gente teria que vir para outros trechos, por exemplo, de Gálatas 5, que fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou Jesus falando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, trará vida para você. Esse trecho não fala a palavra liberdade, mas mostra como Paulo viveu essa liberdade do cristão, de confiar em Deus, e saber que Deus vai nos usar na riqueza, na pobreza, na saúde ou na enfermidade, mas Ele vai nos usar porque Ele tem um plano para cada um de nós, porque a palavra que Ele disse para Jesus é a que Ele disse para nós. Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em você eu tenho prazer. Então essa é a promessa bíblica. Como seguidores de Cristo, a gente vê essa questão, e como membros e amigos e cristãos que acompanham a igreja a Nova Vida, nós temos uma missão para experimentar isso da graça de Deus e comunicar a outros. Vivendo em liberdade, como isso acontece? A gente consegue viver em liberdade, vendo nesse trecho, 3 coisas. Interpretando a vida de acordo com as perspectivas divinas. A gente consegue viver em liberdade quando a gente interpreta a vida de acordo com a perspectiva de Deus, não com a nossa. A segunda coisa é que nós vivemos em liberdade quando a gente proclama a mensagem de Cristo como prioridade nas nossas vidas. Não é a nossa mensagem, é a mensagem de Cristo, é a mensagem do que Ele deu para nós, é o Evangelho de Cristo Jesus que a gente anuncia em palavras, em obras, em pensamentos, em ajuda. E a terceira coisa da gente viver em liberdade é acreditando na garantia dos resultados positivos. A gente trabalha, confia e anda em liberdade porque a gente sabe que no final Deus está em controle e a vitória é garantida. Então a gente continua a servindo. Como isso acontece? Filipenses, o verso 12 até o verso 14, vai nos dar uma ênfase para isso, dizendo que Paulo explica para eles o que está acontecendo na vida dele. Ele vê a sua vida de acordo com a perspectiva divina, não com o que ele está apenas passando ali. Ele fala que Deus é o arquiteto de todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus sabe o que está fazendo, que Deus está escrevendo a sua história. Eu acho que essa mudança de cosmovisão é importantíssima para nós cristãos, que às vezes você e eu ficamos só olhando para o aqui e o agora, é só a circunstância que você e eu estamos vivendo naquele momento, e Deus quer que a gente comece a pensar do jeito que Ele pensa. Não é muito mais fácil quando você vê uma criança aflita e você tem seu filho correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer? Você já passou por aquele problema, você sabe que não é tão drástico, mas ele está aflito ou ela está aflita e correndo, mas você sabe que não é assim. Agora, se a criança soubesse isso, dessa realidade, que eles estão cuidados, que eles estão protegidos, eles poderiam ficar mais tranquilos. Você e eu, como crianças na presença de Deus, somos da mesma forma. A gente tem a tendência de pensar que estamos no controle, que é o nosso esforço, mas Paulo entendeu, depois de um tempo, que era Deus agindo através dele. A vida de Paulo estava definida e transformada quando Cristo o transformou e mostrou para ele a realidade do viver. Por isso que Paulo fala assim no verso 12, não se preocupe comigo, porque mais pessoas, mesmo na minha situação de prisão, mais pessoas estão cientes da boa notícia, do Evangelho de Cristo Jesus. Ele estava ciente que Deus tinha o controle da sua vida, e mesmo estando preso, Deus estava dando para ele a oportunidade, dentre outras coisas, de anunciar essa mensagem aos soldados que o protegiam, aos soldados que cuidavam dele. Ele sempre via dessa forma. E esses soldados eram os Marines, os fuzileiros navais do Império Romano, pessoal do alto escalão, com Paulo todos os dias. E Paulo, sem ter vergonha, anunciava a salvação e o senhorio do Senhor Jesus para esses soldados. Não parece estranho? Você está numa situação de dificuldade e anunciar dessa forma, mas Paulo aprendeu a ver o mundo de acordo com a perspectiva divina.
Versículo 14 fala que esses meus sofrimentos me deixaram livres para compartilhar essas boas novas do Evangelho. Paulo, mais para frente, no capítulo 4, vai falar assim que ele aprendeu a viver contente em todas as situações, tanto quando ele tem muito alimento, como quando ele tem fome, porque Deus está no controle, tudo posso naquele que me fortalece, é o que ele fala. Ele passou a enxergar a sua vida através da perspectiva divina. E mesmo quando nós passamos por aflições difíceis, Deus está em controle, Ele está tomando conta de nós. Eu lembro quando eu era jovem, na época que aquele tênis All Star era famoso. Hoje é comum, mas eu estava no Brasil, era dificílimo ter um daquele. Eu tive que ir até o Paraguai para comprar um. E fui lá, comprei e voltei animadíssimo. Só tinha vermelho, naquela época, homem não usava tênis vermelho. Mas era o único que tinha. Eu falei, é esse que eu vou comprar mesmo. E estou eu andando lá com o meu tênis All Star vermelho na cidade de São Paulo, só em dias especiais. Durou muitos anos aquele tênis, de Panama, durou, fiz de tudo para ele durar por muito tempo. Mas um dia eu resolvi trabalhar com ele, eu era jovenzinho, office boy, e fui trabalhar, ao invés de deixar ele para um dia especial, fui trabalhar com ele, e quando eu estou andando na cidade, fui para uma parte de São Paulo, uma parte mais afastada, e eu senti que tinha talvez alguém me seguindo. Mas acho que é só um sentimento. Mas não era não, era um ladrão mesmo, me seguindo, e tinha três, foram 2 andando por trás e um vindo pela frente, e eu logo pensando assim, lá vai o meu tênis. Eu não sei se foi por muita criatividade da minha parte, mas chegou uma hora que eu andando, só pensando, eu vou perder meu dinheiro, vou perder meu tênis, eu vou andar voltado para casa descalço, eu tenho dinheiro dos outros, porque o office boy pagava a conta, ia para o banco, e no Brasil é tudo na casa do dinheiro. Eu falei, eu estou perdido hoje, não sei o que eu vou fazer. Uma breve oração passou pela minha cabeça, eu continuei andando, e o cara falou, continua andando, não foge não, colocou a faquinha do lado, fez, botou a faca assim, falei, ai Senhor, e vou andando, de repente tinha uma portinha para o lado esquerdo, porque eu sabia que ia aparecer na rua, era onde eu ia. Eu resolvi correr para lá. E no que eu corri, eu de fato consegui fugir dos bandidos. A outra vez que eu fui assaltado, eu não consegui. Ele colocou uma arma na minha cabeça, então não deu para correr. Mas nessa vez eu consegui. E eu peguei, estava muito assustado. Foi a primeira vez que aconteceu uma coisa dessa comigo. Liguei para a mamãe, só estou voltando para casa, mãe. Ela não sabia o quê. Daí eu peguei, eu liguei para o meu chefe, ele deixou eu ir de carro para casa de táxi. Cheguei em casa, chacoalhando ainda. Falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, meu filho? Eu falei, olha, tentaram me assaltar, eu consegui fugir e eu estou aqui vivo. Ela falou assim, que hora foi isso, meu filho? Eu falei assim, foi a 1h da tarde. Eu falei assim, meu filho, eu estava aqui passando roupa, exatamente a 1h da tarde. E eu senti que eu tinha que parar e orar por você, aquela 1h da tarde. E ela orou por mim e eu fui liberto mesmo. Alguns falam que foi uma mera coincidência. Mãe ora pelo filho, chegou a hora de orar e orou. Mas para mim, foi algo especial. Agora, não é que quando eu sou assaltado, ninguém está orando por mim, porque eu fui assaltado outra vez e perdi o que eu tinha. Agora, porque essa mamãe não estava orando exatamente naquela hora, mas não é o ponto. O ponto é ver as coisas com a perspectiva divina. Ver que Deus está tomando conta de nós. Não é ilusão, não é sonhar, porque as pessoas querem fazer que as perspectivas delas se tornem as suas. Deus quer que a gente entenda do lado dele, o Criador do universo, porque o mundo fala de outras coisas. Você não tem aquele Mustang marrom ou aquele Mustang cinzento que você não gostaria, porque você não abriu um crediário para comprar. E você tem, para você se sentir feliz, você tem que fazer aquilo. A perspectiva do mundo, você tem que comprar essa marca, você tem que fazer esse dinheiro, você tem que ter tantos filhos, você tem que ter tanto... O mundo coloca as suas perspectivas e Deus quer que você e eu aprendamos a viver livres com as perspectivas dele e atingindo as coisas que ele tem para nós, que são boas, agradáveis. Paulo aprendeu isso. Paulo descobriu o que fazer. Viver em liberdade, então, é entender que Deus tem uma perspectiva divina, entender a história divina, Deus salvando, Deus protegendo, e aí a gente vive. Mas não paramos aí. A outra maneira de viver em liberdade é também proclamando a mensagem de Cristo como uma prioridade. Deixa eu contar 2 meses atrás. Eu estava meio triste um dia, andando na rua, e comecei a conversar com uma pessoa. E tinha que ser uma conversa bem rápida, e eu tive a chance de compartilhar o Evangelho. Ia ser uma coisa de 30 segundos. Mas eu estava meio triste aquele dia, que eu falei assim, mas vou compartilhar o Evangelho? Mas vou falar o quê? E eu sou pastor, eu tenho que compartilhar o Evangelho, não tem como. Mas eu estava tão triste aquele dia,
que eu deixei passar, fiquei arrependidíssimo. Eu orei ao Senhor, me perdoa, se eu tivesse que ter falado que arruma outra pessoa que vai falar uma mensagem de esperança para aquela pessoa que eu perdi. Mas sabe aquele dia que você, quando compara coisas, você quer falar, mas eu vou falar para Deus libertar, mas eu tenho coisas que eu não consegui ser liberto ainda, por que eu vou falar? Você começa a questionar a promessa divina por causa das suas circunstâncias. Já pensou se Jesus na cruz falasse, eu estou na cruz mesmo, para que eu vou falar para tomar conta da mamãe? Eu estou na cruz mesmo, para que eu vou lá? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu estou na cruz mesmo, parece um negócio, vou deixar tudo para lá. Mas é continuar confiando no Pai, porque Jesus, nas orações de orar pela sua mãe, orar pelo seu pai, pedir para que Deus nos perdoasse, ele falou assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, demonstrando a confiança máxima que nós temos que ter e não temos, mas que ele teve. Se deixando levar completamente, deixando que a morte o tomasse, mas eles falando, Pai, é no Senhor que eu tenho esperança. É no Senhor que é o dono da história, e eu estou fazendo isso para o teu povo, o nosso povo, eu morro por eles. E quando Jesus se deixou levar na sua confiança de falar da mensagem, continuar repetindo a mesma mensagem que o Pai havia lhe dado, é nessa confiança ele é tirado do poder das trevas, e a vitória dele é a nossa. A mensagem que a gente prega não é a nossa emoção, ou quando a gente canta, quando a gente está aqui na igreja cantando, dá aquela energia extra para o momento e para a semana. Mas no dia a dia você está sozinho, não tem um grupo de louvor animando você. Você sabe como é que é. O que a gente fica é repetindo o que a palavra de Deus diz, é comunicando aos outros a vitória daquele que venceu a morte e veio para a vida. É como Paulo, que um dia estava falando com o rei, e ele estava preso, um pouco antes dessa situação. E ele falou assim, olha, seu rei, eu gostaria que o senhor fosse que nem eu sou, menos essas cadeias. Essa certeza de poder ficar livre com a sua vida e poder contar o que Deus está dizendo. Eu estava com um pastor quinta-feira passada, ele está plantando uma igreja lá em Nova York. Primeira vez que eu vi, estava ele e a esposa dele, e ele contando as experiências da nova igreja dele, os desafios, e que ele estava feliz, que agora já tinha 2 semanas que ele tinha culto, e um grupinho pequeno, mas ele estava animadíssimo. E eu estava animado com ele. E ele falou assim, porque olha, demorou um pouquinho mais, porque eu tive que passar por uma dificuldade, eu estou fazendo quimioterapia, e agora vai ser, segunda-feira vai ser o último dia. Mas falando assim, normal. Eu falei, opa! Ele falou assim, não, e então aconteceu isso, e agora está na quimioterapia, e teve umas complicações, ele estava já sem cabelo, sabe? Pensei que era só o estilo dele, ter careca total. Mas eu fiquei animadíssimo em ver que um pai de família, jovenzinho, lutando com câncer, plantando uma igreja e animado com o que Deus havia feito de trazer algumas pessoas, anunciando o evangelho, sabendo que ele mesmo está numa fase bem sensível da sua vida, mas ele não estava preocupado, a esposa dele falou assim, nós estamos orando por isso, mas animando, olha, eu conversei com essa pessoa nova, eu saí para tomar café com essa moça, e ela estava passando tanta aflição, e eu fui uma bênção na vida dela, aquele ânimo de ver as coisas com a perspectiva divina, e de anunciar a mensagem salvadora e libertadora de Cristo. Você está aqui hoje, não é à toa. Quem sabe você está quase chutando o pau da barraca, jogando tudo para o alto, dizendo que talvez a minha fé não vale de nada. E Deus só está querendo dizer para você hoje, não é a sua mensagem só, a sua vida eu estou usando, mas comunica a mensagem daquele que tirou você das trevas e trouxe para a verdadeira luz. Aquele que venceu a morte, que dá o poder para você vencer para sempre. É por isso que o trecho fala disso, sabendo que ele foi posto naquela situação, Paulo, por causa do evangelho, por isso ele se alegrava, mesmo na aflição. Mesmo na aflição, mesmo fazendo certo, às vezes você vai ter um outro problema. Lembra que no verso 15 fala, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Só mais um detalhe nesse trecho que também marca muito o meu coração, é que mesmo na vida da igreja, aqui na Vida Nova, a gente vai fazer o trabalho de Deus e de vez em quando a gente vai ter alguns contra-ataques. Gente querendo fazer a vontade de Deus também, mas nós somos pecadores, né? E a gente começa a colocar outros para baixo. Acredita que Paulo estava preso e pregando o evangelho na prisão, e alguns da igreja começaram a trabalhar mais, porque Paulo não estava trabalhando mais, e eles começaram animados. Muitos só falando assim, olha, já que Paulo não está aqui, nós vamos continuar trabalhando. O pastor Manuel está pregando na Europa, e a gente continua trabalhando do mesmo jeito que tem que trabalhar aqui. Right? Alguns fizeram isso. Outros fizeram assim. Quem sabe esse pastor que está doente, que eu conheci. Você pastor, o senhor está falando de Jesus e tudo mais, eu estou aqui pregando evangelho, mas ele faz só para fazer birra para o pastor que está doente. Já perguntou? Foi assim que isso aconteceu. Alguns começaram a pregar o evangelho só para colocar Paulo para baixo. Assim, Paulo, você é tão espiritual? E está aí preso? Eu estou aqui fora, falando de Jesus para as pessoas. Então, até na vida da igreja a gente vai ter às vezes esse tipo de coisa, mas Paulo fala assim, olha,
eu não vou nem me dedicar a esse tipo de conversa. Mesmo com motivos errados, se a palavra do meu Rei Jesus que está sendo pregado, eu vou me alegrar no final da história. Eu não quero nem pensar nisso. Não que ele tivesse sangue de barata, mas ele estava pensando na perspectiva divina e querendo que a mensagem de Jesus fosse anunciada. Não era a respeito dele a mensagem. Ele não era o centro do mundo, era o Senhor da seara que era o centro do mundo. Jesus é o alfa e o ômega. É aquele que toma conta de nós. É aquele que a mensagem é sendo pregada. A gente pode criar um clube espiritual, um clube religioso, fazer as coisas todas bonitas só para nós mesmos. Mas não é essa a mensagem, é a mensagem a respeito de Cristo. O último ponto é, viver em liberdade então primeiro, é interpretar a vida de acordo com as perspectivas divinas de Deus. Vamos aprender a fazer isso, eu preciso. Proclamar a mensagem de Cristo nas oportunidades, para as nossas crianças, para os nossos adultos, para os nossos amigos, com palavras e obras, com atos de caridade, com ajuda, de qualquer maneira possível, anunciar que o que fazemos é por causa de Cristo, da mensagem salvadora de Cristo naquela cruz. E a terceira é acreditando na garantia dos resultados positivos. Todo mundo quer ver resultados. Paulo sabia que o resultado positivo ia chegar, só que ele fala de uma maneira engraçada até, assim, tanto na vida como na morte. Resultado positivo para nós é ser cristão, é ter mais dinheiro no banco, é ter uma vida com saúde, é ter um ministério na igreja, é ter filhos bem educados, que crescem e continuam no caminho do Senhor, é ter que as famílias estejam bem, que a igreja vá vencendo. Se a gente tiver isso, nós nos consideramos abençoados. Só que muitas vezes, ser abençoado não vai ser assim. A gente vai ter um filho passando por uma aflição. A gente vai pensar que uma coisa está acontecendo. Eu conheci esse senhor, que hoje é um líder, e ele, quando jovem, num grande problema, acabou tirando a vida de uma pessoa e foi para a cadeia. E ele ia ficar lá muitos anos. Nesse processo ele se converte e é mudado de caráter e de coração na prisão. E ficou na prisão crescendo espiritualmente. O pessoal discipulou, ele se tornou um líder dentro da prisão e foi crescendo e foi discipulando outros, e a vida dele foi de fato transformada dentro da cadeia, e lá ele viveu. E chegou uma época que deram uma oportunidade para ver se ele podia sair, se ele estava restaurado. A família da pessoa que ele havia tirado a vida, que ele havia matado, escreveu uma carta de apoio, dizendo que ele de fato estava transformado e que eles podiam considerar essa possibilidade. Ele consegue sair da cadeia e hoje ele trabalha no ministério com prisioneiros. E eu estava com ele há uns 2 anos atrás, era um aniversário, acho que o dele, e daí a filhinha dele manda um vídeo pequenininho, a mãe, né? Ela tinha uns 3 anos, assim, te amo papai, e falou uma musiquinha e tudo mais. Ele pega e mostra o telefone dele para mim e fala, eu nunca acreditei que eu ia poder ter uma esposa que me ama e poder ter uma filha que vai falar, eu te amo papai. Isso é graça divina. Eu nunca pensei que eu pudesse ter esse tipo de bênção na minha vida. Daí eu tive um dos nossos famílias brasileiras, o filho teve problema com a polícia, foi para a cadeia, quase para a cadeia. Estava em vias de ir para a cadeia feio mesmo. Então eu chamei esse meu amigo, Mark. Falei, Mark, você tem que me ajudar, tem esse brasileiro, filho de brasileiro, nós temos que fazer alguma coisa por ele. Ele disse, não, eu te ajudo no que for possível. E daí eu falei, porque se ele for para a cadeia, a vida dele acaba. Ele pegou e me parou. Eu falei assim, peraí, a gente vai fazer o possível para ele não ir para a cadeia. Mas se ele for para a cadeia, a vida dele não acaba. Eu fui para a cadeia e minha vida não acabou. Dá para notar quando você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva? Quando você começa a anunciar a palavra de Jesus, quando você começa a ver que a garantia de resultados não é apenas aquilo que você consegue angariar, que o mundo fala que você precisa. Prazer, sexo, dinheiro, liberdade, massacrar os outros, escravizar as pessoas. Não é isso liberdade. Liberdade é conhecer o que Cristo quer. E Paulo estava firme que até se a morte chegasse. E essa é a grande vantagem para você e eu. Vida ou morte. Grandes resultados ou se a morte chegar como chegou a Cristo Jesus. Para o cristão é ser mais do que vencedor. Porque ele fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O cristianismo não podemos falar que é incrível, porque a gente sabe que tem que acreditar nele. O cristianismo é sensacional, é maravilhoso. Cristo Jesus veio à terra para dar sua vida, e mesmo a morte não pode mais nos dominar. Cristão não precisa ter medo da morte. A gente vai ficar assustado, a gente vai ficar meio apavorado, mas a morte para nós é a liberdade total, mas não é fuga. Porque Paulo fala, olha, eu estou na discussão aqui na minha cabeça. Para mim, em vez de ficar na prisão e passando por tudo isso, eu quero sair, mas eu quero... Para mim, morrer ou viver, tanto faz. E morrer até é lucro.
mas para mim o viver é Cristo. Eu tenho muito o que fazer, e se eu quero ficar vivo é para o seu progresso na fé, para abençoar a vida de vocês. Mas se a morte chegar, eu continuo livre. Jesus entregou-se, Paulo sabia que esse era o caminho, e cresceu. A libertação para Paulo era mais do que uma percepção de receber bênçãos de Deus, de coisas materiais, se bem que são importantes, mas era saber que a liberdade em Cristo Jesus te dá a bênção de não ficar mais preocupado com coisas que são secundárias. Qual é a escolha? Para ele morrer significa estar com Cristo, e ele estava firme nesse propósito. Meus irmãos, para a gente começar a encerrar e orar, enquanto eu orava por vocês e por mim, por que essa mensagem é importante? Deus quer mudar a nossa cosmovisão. Deus quer fazer com que a gente sirva a Ele com integridade. Deus nos tem dado uma igreja local, prédio, pessoas, dinheiro, e a gente tem feito uma boa obra aqui. Eu tenho ficado feliz de ver por fora o que Deus tem feito, mas imagina só o que mais Ele vai fazer quando a gente começar a ser transformado, de pensar nossa vida de acordo com a perspectiva divina. O seu sofrimento do tempo presente não é para ser comparado com a glória que há de ser revelada. Qual então seriam as áreas da sua vida hoje, essa semana, que você poderia pensar, como é que eu preciso avaliar minha vida de maneira diferente nessa área? O que Deus fala para mim? Ao invés de só ficar martirizando e ficando angustiado e ficando com a pressão alta. Assim, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nesse sentido? Segundo, proclamar a mensagem de Cristo. Será que eu tenho um vizinho, um amigo, alguém que eu estou enrolando, não falei ainda, estou me preparando, mas que eu precisava ser um pouquinho mais corajosa e comunicar a mensagem de Jesus? Será que tem alguém que eu posso dar uma oferta? Será que pode ter alguém que eu posso ajudar alguma coisa? Uma pessoa carente que eu posso demonstrar amor de alguma forma bem palpável? Será que tem alguém que eu posso, em vez de pensar só em mim, pensar nos outros e demonstrar que existe um Criador? E terceiro, será que eu tenho que me aprofundar mais na certeza que Deus tem para mim reservado, não só bênçãos nesse tempo presente, mas na vida eterna? Nós queremos, como igreja aqui, ser uma igreja ativa, viva, fiel, alegre e conviver num ambiente que promova a esperança no coração daqueles que se aproximam de Cristo, right? E a gente está fazendo isso. A minha última ilustração, essa irmã, ela está agora numa casa de repouso, esperando a morte. E crente em Cristo Jesus, um sorriso lindo. E ela batalha com câncer faz uns 10, 15 anos, e ficou ruim, e oramos. Ela estava feliz. Ela disse, pastor, se eu morrer eu estou feliz, eu estou tranquila, é muita dor, eu estou a fim de ir para o céu. Deus deu uma restaurada nela, ela voltou ao ânimo, serviu mais alguns anos, mas agora está chegando ao final. E ela resolveu ir para essa casa de repouso, hospice, e está lá. E a gente foi visitá-la, e ela está animada, firme. Disse, pastor, eu já parei até de orar para não morrer, mas eu sei que eu estou indo. Mas tem tanta gente aqui nessa casa que eu estou agora. Eu estou orando pelas enfermeiras que tomam conta de mim, são uma bênção na minha vida. Eu estou orando por esses outros pacientes que estão aqui. E cada dia eu acordo cedo, eu falo, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Mas essa alegria, essa perspectiva nova, meus irmãos, é isso que Deus quer fazer de nós. A gente não precisa ter câncer para seguir isso. Deus quer que a gente aprenda isso agora. E quando a gente tem câncer, Ele também cura. Mas vai chegar um dia que a gente vai morrer, de qualquer forma. Então vamos tomar posse dessa liberdade que Cristo nos tem. Vamos orar em nome de Jesus, meus irmãos. Pai de amor, o Senhor nos trouxe aqui na igreja, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos essa perspectiva bíblica na nossa mente, queremos uma transformação emocional, queremos que a mensagem de Cristo venha ao nosso coração. Queremos, ó Pai, não apenas ser cristãos ou vir à igreja, mas ao virmos a igreja, sermos impactados pela Tua graça. Queremos, ao apresentar a nós mesmos a outras pessoas, queremos ser fonte de encorajamento para aquele que está cabisbaixo. Pai, nós queremos também ser encorajados por outros. Então, ao nos reunirmos, ó Pai, nos dê essa bênção de vermos a Tua graça, mas sabemos que a nossa presença no meio de outros já é fonte de bênção para a vida de outras pessoas. Nós queremos, ó Pai, parar com esse medo da morte e pensar que esse mundo é tudo que nós podemos ter. Nós queremos estar livres, ó Pai, para Te servir, livres para, se morrermos, estarmos contigo. Nós queremos estar livres para abençoar o carente, para sermos homens e mulheres de transformação social. Queremos essa igreja crescendo, pessoas vindo, pessoas autênticas, pessoas sinceras, mas pessoas que confiam em Cristo, pessoas que devotam sua vida a Cristo, pessoas que depositaram a esperança naquele que fez tudo isso por nós. Confiou no Senhor, serviu, morreu na cruz, venceu a morte e nos deu vida. É nele que nós temos essa esperança, é a vitória dele, a liberdade dele que nós queremos. Então, faça em nós a Tua vontade. É a oração que fazemos no nome dele, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém.